das coisas que faz com que as pessoas tenham medo de radiação ionizante é a correlação que existe entre radiação e câncer. Eu mesma, aqui pelo Radiação para Leigos, toda semana, respondo alguém em inbox que vem me perguntar a respeito do risco relacionado a desenvolver alguma malignidade no futuro em virtude de ter se exposto durante um exame de radiografia ou um exame da área médica. E esse tipo de informação nos é apresentado dessa forma desde sempre. A gente ouve falar que radiação dá câncer e ponto, sem mais delongas. E realmente nós somos levados a acreditar que de fato acontece, porque sempre que a gente vai em um ambiente onde tem ali exposição à radiação, existe uma proteção para as pessoas que trabalham, existe roupa de chumbo que os pacientes acabam utilizando e vice-versa, então realmente parece que radiação ionizante é muito perigoso, né? Mas, afinal de contas, qual que é o risco real de radiação ionizante induzir uma mutação, induzir um câncer? Realmente acontece isso? Qual que é a taxa de incidência? Por que acontece isso? Ou será que não acontece? É justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio da semana. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre radiações e câncer, que também é conhecido como efeito estocástico da radiação ionizante. Não é apenas o único efeito estocástico que tem, a gente tem também efeitos hereditários, mas isso é tema para outro episódio. E antes de eu começar a falar a respeito disso, eu gostaria de fazer, como sempre, as minhas considerações iniciais. Hoje as minhas considerações iniciais vão consistir apenas em agradecer a todos vocês que me escutam, como sempre, e também o pessoal que está me acompanhando lá pelo TikTok. Eu acho muito bacana o fato de utilizar aquela plataforma, no sentido de que vem sempre muita pergunta interessante. Até mesmo esse tópico aqui de podcast veio com base em uma pergunta que me fizeram lá, que eu ainda não respondi por vídeo, porque primeiro eu quero fazer o episódio para a pessoa poder depois acessar as informações adicionais que não caberão no vídeo. Só que também, por outro lado, é uma faca de dois gumes produzir conteúdo lá no TikTok, porque acontece o seguinte: vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que gosta de falar. Acho que isso é mal de professor, todo professor é muito extenso quando vai explicar alguma coisa, justamente porque como a gente conhece as coisas a fundo, a gente quer falar 200 horas. O que não quer dizer que quem está ouvindo quer, né, se dispor a ouvir 200 horas de bate-papo, né, ou monólogo, melhor dizendo. Mas o ponto é, o TikTok é um negócio que é muito engraçado, porque daí se eu faço um vídeo que é curto, as pessoas reclamam que tá incompleto. Aí tem que ficar fazendo parte 2, parte 3 e o pessoal detesta. Aí se eu faço um vídeo maior e mais completo, aí reclamam que tá muito comprido. A minha vontade é de mandar catar coquinho, pra não falar outra coisa. Mas eu sou uma pessoa perseverante e eu continuo produzindo porque eu gosto muito das perguntas que vêm a partir de um vídeo que eu produzo. Então isso é realmente um negócio fantástico. Então você que tá me ouvindo, se quiser me acompanhar por lá também e sugerir coisas que vocês prefiram ver em vídeo, que não só por áudio, mandem ver. E, portanto, né, muito obrigada aí pela audiência de vocês, isso realmente me motiva muito e acho sensacional. Bom, então vamos falar a respeito aí do nosso tema de podcast da semana sobre radiações e câncer, se a radiação realmente tem esse potencial aí de induzir carcinogênese. Mas antes de eu responder a pergunta, eu preciso fazer uma introdução referente a efeitos biológicos para que a gente entenda o mecanismo de ação da radiação no nosso corpo. Tem um episódio aqui no programa, que é o número 3, Por que a radiação faz mal, onde eu explico de um modo um pouco mais detalhado, mas aqui eu preciso fazer uma introdução breve para que faça sentido a gente entender como que as coisas acontecem no nosso organismo e por que acontecem como acontecem. Então, vou fazer essa introdução aí dos efeitos biológicos. Radiação ionizante tem esse nome justamente pela capacidade que elas têm de induzir ionização nos átomos quando elas passam pela matéria. Ionização, basicamente, é uma desestruturação atômica que acontece ali naquele átomo. É uma desorganização da eletrosfera, por assim dizer, que faz com que esse átomo fique instável, tá? Então, ele fica eletricamente instável. E qual que é o grande problema dessa ionização, né? Quando um átomo em questão compõe uma molécula do nosso corpo, e especialmente se for uma molécula de DNA, que é a mais importante que a gente tem dentro das células,
essa ionização pode comprometer a integridade dessa molécula e essa molécula pode perder a sua função, ou então funcionar de um jeito defeituoso em virtude desse problema, dessa desorganização atômica que acontece ali pela ionização. E somente radiações que têm uma energia muito elevada conseguem induzir esse fenômeno de ionização, né? Por isso do nome da classificação. E aí o que acontece, né? Quando essa radiação ionizante passa pelo nosso corpo, né, pode acontecer duas coisas. Ela pode passar direto e não interagir, ou ela pode passar e interagir com algum átomo de alguma molécula do nosso corpo. Se for de moléculas que são mais genéricas e que têm mais semelhantes disponíveis para substituir, é ok. O grande problema é quando a radiação interage com a molécula de DNA, né? Mas existem então esses dois caminhos que podem acontecer: a radiação passar direto sem interagir ou passar pelo corpo e interagir com algum átomo de alguma molécula. Essa questão de interagir ou não depende de muitas coisas, mas uma delas diz respeito ao tipo de radiação ionizante. A gente tem várias classificações com relação ao aspecto físico, como por exemplo radiação alfa, radiação beta, radiação gama. Elas diferem entre si em virtude de muitos aspectos. Tem um episódio aqui no podcast onde eu falo sobre isso, inclusive, tá? Que é radiações, tudo que você precisa saber. Então tem um episódio lá sobre isso, eu recomendo, né? Mas enfim, então a radiação tem essa capacidade de ou passar direto ou passar e interagir com algum átomo de alguma molécula. Quando a radiação interage e causa alguma ionização em algum átomo que traz prejuízo para essas moléculas, podem acontecer três coisas. Ou o nosso corpo conserta e tudo certo, fica tudo lindo, maravilhoso, parece que nunca aconteceu nada, como se nunca houvesse passado radiação por ali, repara 100%. Ou o nosso corpo não repara, não conserta, essa molécula perde função, ela fica inativa e, se tratando do DNA, essa célula morre, ela perde função. Ou então, o nosso corpo pode tentar consertar e fazer um conserto ruim, e a partir disso a gente ter um ponto de mutação em virtude desse reparo inadequado. Se o nosso corpo consegue consertar, como eu falei, beleza. Mas sobraram duas opções: quando o corpo não conserta e a célula morre, quando ele conserta de modo defeituoso. Quando o nosso corpo não conserta e a célula morre, a gente tem um grupo de efeitos que aparece no nosso organismo, que nós chamamos de efeito determinístico. Hoje eles são chamados de não estocástico, tá? Mas eu gosto mais do determinístico, usar essa expressão, porque fica mais fácil de diferenciar, porque às vezes estocástico e não estocástico confunde um pouco. Então nós temos efeito determinístico que ocorre a partir da morte celular pela inativação do DNA. E o que acontece? Esse efeito ele é muito característico quando há exposição a altas doses. Para baixa dose, o risco de um efeito determinístico é zero. Ele não acontece. Ele só vai acontecer a partir de um certo limiar, ou seja, um certo valor de dose. Tem que acontecer uma exposição, ela tem que chegar até certo valor. Se não acontecer, se não chegar, o efeito não acontece. Simples assim, tá? E claro, quanto maior a dose, pior vai ser esse tipo de efeito, tá? Né? E por que isso acontece? Porque quando uma célula morre, não dá nada, beleza. Só que quando a gente tem irradiação de alta dose, que é o que induz essa inativação do DNA, a gente acaba tendo muitas células que morrem ao mesmo tempo. E o nosso corpo, às vezes, acaba não conseguindo repor essas células que morrem, tá? E isso, claro, tem muita relação com a sensibilidade do tecido, tem um monte de fatores que daí sugiro ouvir o episódio 3 para ficar um pouco mais claro, né? Mas então esse efeito determinístico, ele geralmente é caracterizado por lesões, feridas que costumam aparecer ali alguns dias, algumas semanas após a exposição. Nunca de imediato, né? A gente chama de efeito imediato, mas ele não aparece no momento da irradiação. Porque como a interação da radiação ionizante é a nível atômico, a nível molecular, leva um tempo para o teu corpo processar aquele dano, entendem? Então, por isso que não é imediatamente. Leva uns dias aí para o corpo se dar conta de que houve uma inativação do DNA e a célula está inútil ou morreu.
Tá? Então, isso aí realmente é o que nós chamamos de efeito determinístico, que será pauta, inclusive, para um episódio futuro, porque ele é muito interessante. Tem um episódio aqui no podcast que se chama Síndrome Aguda das Radiações, que é muito característico de acontecer com vítimas de acidentes radiológicos, nucleares ou de criticidade, e ele é um efeito determinístico, porque a gente tem um nível de exposição a alta dose, onde a gente tem a indução de morte celular de vários tecidos ao mesmo tempo, e por isso que é categorizado como síndrome, né? Então, muitos sistemas do corpo morrendo ao mesmo tempo. Bom, mas nós temos a segunda situação ali onde o nosso corpo faz o reparo, só que de um jeito ineficiente, inadequado. E isso pode gerar um ponto de mutação. Por que isso acontece? Quando a radiação tem muita energia, né, uma dose muito grande, uma quantidade de radiação muito grande, ela já passa ali, já mata as células porque ela desativou o DNA. Mas quando ela não tem toda essa intensidade, ela causa pequenas alterações estruturais ali naquela molécula-chave. E quando o corpo não consegue consertar, né, esse tipo de problema, que é difícil isso acontecer, mas pode acontecer, o nosso organismo é muito treinado para fazer esse reparo, porque tem várias coisas que induzem essas pequenas quebras de molécula ali do DNA, não é só radiação ionizante. Mas, né, usando aqui o caso da radiação ionizante para explicar, então ela causa essas pequenas quebras que o nosso corpo pode acabar não conseguindo consertar. Às vezes, essa quebra acontece em uma região do DNA que não é utilizado pela célula em questão. Mas se for em uma região onde é utilizado, onde ele precisa ser lido e acessado para poder ter as suas funções metabólicas, né, fazer com que a célula tenha a sua função metabólica, isso pode ser um problema. Porque essas mutações vão gerar o que nós chamamos de efeito estocástico. E o que é exatamente um efeito estocástico? Basicamente são duas coisas, duas condições. Carcinogênese, que é câncer, e efeito hereditário, que são efeitos que passam para a geração seguinte. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar muito claro na cabeça de vocês a respeito desse tipo de efeito. Vejam vocês. Lá no determinístico, que eu expliquei agora há pouco, a gente tem um valor bem definido de dose para ter um efeito aparente. Se não chegar naquele valor, não acontece. Por exemplo, vermelhidão, tipo queimadura de sol, tem que chegar em 1 sievert. Sievert é uma unidade de medida para dose efetiva. Se não chegar, não acontece. Ponto. É como se fosse dose de veneno. Se você não chegar em certa concentração, não tem efeito. Entendem? Mais ou menos isso. Agora, no efeito estocástico, que diz respeito a carcinogênese e efeito hereditário, a gente não tem esse limiar. Não existe um valor, tipo, se você chegar em 100 milisievert, você terá uma mutação e isso certamente virará um câncer de tal coisa. Isso não existe. Mas o que nós temos documentado com relação ao efeito estocástico? A gente tem uma chance de ocorrência conforme você aumenta a dose. Então, o que isso quer dizer? Fazendo novamente o comparativo. No determinístico, aumentou a dose, o efeito piora, mas se você tem que chegar numa dose chave para acontecer. Quanto maior a dose, pior o efeito. Aqui não. Aqui, quanto maior a dose, mais chance de acontecer. Mas isso não quer dizer que vai, porque o efeito estocástico, ele justamente tem esse nome lá da estatística, ele é probabilístico. O que isso quer dizer? Ele tem chance de acontecer. Não quer dizer que vai. Não quer dizer que por ter havido uma mutação, por ter havido uma alteração, isso vai virar um câncer, entendem? É uma questão de probabilidade, pode ser que aconteça, pode ser que não. E, inclusive, a questão de dose não tem relação com gravidade de câncer. Uma pessoa que recebe 100 milisievert ou 1 milisievert não diferencia e não categoriza a gravidade do câncer. Pode ser que a pessoa que recebeu uma dose menor pode ter sofrido uma mutação numa célula que era super importante e deu um câncer lazarento. Pode ser que a pessoa que recebeu uma dose maior sofreu uma mutação palha que deu um câncer fácil de tratar. Entendem? Não tem como correlacionar esse tipo de coisa. E muito importante de pontuar que qualquer célula do corpo está suscetível a sofrer com
mutações radioinduzidas. Se a radiação ionizante pode passar por qualquer parte do corpo e todas as células do nosso organismo, todas elas, possuem DNA, tirando a hemácia que ela vai perdendo conforme ela vai diferenciando, mas no geral, todas elas possuem DNA, como eu falei, se essa mutação, né, acontecer numa região onde o DNA está sendo legível, pode acontecer sim, dar um problema. Mas como eu falei, é probabilístico. Não quer dizer que porque você está exposto, você vai ter câncer, só que aumenta a chance. E isso é muito importante para eu falar mais uma coisa aqui. Eu canso às vezes, né, a minha beleza, como algumas pessoas falam, porque é o seguinte, muita gente vira assim e fala, né, a radiação fica no corpo? Não. Inclusive, isso é uma razão pela qual a gente não consegue rastrear a origem de um câncer. Caso você tenha um câncer radioinduzido, tirando as condições que eu vou explicar daqui a pouco, não tem como você correlacionar e provar que você teve porque você esteve exposto à radiação. Porque não deixa vestígio e tem muita coisa que induz carcinogênese. E a maioria das vezes, ela acontece de causa natural, não tem relação com nenhum agente externo. Às vezes é mais intrínseco da genética da pessoa, às vezes é hereditário da pessoa. E simplesmente acontece. Tá? Então, às vezes, pode ser também que a radiação ionizante possa ter passado por uma célula que já estava com problema. Então, assim, não tem como rastrear. Mas por que eu tô falando disso? E as pessoas vêm e falam assim pra mim, mas radiação fica no corpo? Não, não fica. Mas é porque eu ouvi falar que a radiação é cumulativa, que o dano é cumulativo. E justamente esse é o ponto. Não é que a radiação é cumulativa. A radiação passa e vai embora. Mas o efeito fica. Se a radiação passou e fez uma mutação, pode ser que essas mutações, conforme a radiação vai passando e vai causando diversas mutações ao longo do tempo, o que vai acumulando seria o efeito, né? O efeito é cumulativo, tá? Então não é a radiação, e sim o efeito. E também o que é cumulativo é a chance. A chance de acontecer alguma coisa se acumula conforme você aumenta a sua exposição. Vou exemplificar aqui com uma coisa prática do dia a dia. Você atravessa a rua todo dia para chegar do outro lado. Você está indo trabalhar e atravessa a rua para pegar o ônibus. Todo dia. E o que acontece? Cada vez que você atravessa a rua, você tem uma chance de ser atropelado. Claro que vai existir muita coisa que você pode fazer para evitar isso. Você vai olhar para os dois lados, vai atravessar na faixa de pedestre, você vai esperar o sinal do pedestre abrir, né? Tem muita coisa que a gente faz para evitar. Mas a chance existe, por mais que você seja cauteloso e cuidadoso. É uma chance muito pequena, mas ela existe. Pode ser que você a vida inteira atravesse a rua e nunca seja atropelado. Pode ser que um dia você atravesse e seja atropelado. Isso é imprevisível. O que a gente sabe é que conforme você faz isso mais vezes, mais chance você tem. Entendem? Né? Então pode ser que tem gente que, né, uma vez que vai andar na rua já seja atropelado. E tem gente que nunca vai ser atropelado. É aleatório. Então, com relação a câncer e radiação, é a mesma coisa, efeito estocástico no geral, né? Não apenas câncer, mas efeito hereditário. Então, não é que você você vai ter câncer porque está exposto à radiação, né? Porque as pessoas falam assim, porque por limite, né? Que não pode ficar fazendo muito exame, não sei o quê. Não tem um limite de exames por paciente, justamente porque a gente pondera risco-benefício, né? O risco de desenvolver um efeito radioinduzido é muito baixo para doses pequenas, né? Então a gente pondera isso, né? Realmente tem uma chance da pessoa ter câncer? Não tem? Vale a pena fazer a exposição? Não vale? Justamente por essa razão, porque a chance de acontecer alguma coisa vai aumentando conforme você aumenta a exposição à radiação. Por isso que quem trabalha com radiação ionizante tem que seguir um monte de protocolo de proteção, e isso que é o ingrato, né? Você não vê, como eu falei, na hora. Você não sente nada, né? A radiação, eu fiz um vídeo esses dias aí falando sobre a radiação, né? A gente não sentir a passagem dela e nem não dói, a gente não sente o efeito, justamente porque ela acontece lá nas moléculas, a gente não sente molécula. A gente não sente o câncer surgindo justamente porque ele acontece a nível molecular, a gente não tem percepção sensorial nesse nível de magnitude, né? Então, a gente realmente não vai sentir. E daí isso faz com que as pessoas negligenciem. E acaba sempre sendo dois extremos. Ou gente que tá apavorada que radiação ionizante pode dar câncer, e
de gente que não tá nem aí e que se expõe à radiação sem levar em consideração. Então, isso é muito complicado. Os dois extremos são péssimos, incluindo o extremo que tem excesso de medo. Ah, mas excesso de medo é bom, a pessoa vai evitar. Não, porque tem gente que vai se recusar a fazer um exame que é importante para ela por causa do medo do risco radioinduzido, que é ridiculamente baixo. E como eu falei, a chance maior é que a gente tenha um efeito de carcinogênese que seja mais natural nosso do que em virtude da exposição à radiação, né? Mas como tem esse potencial, a gente cuida e a gente protege. Eu espero que tenha ficado clara a minha explicação a respeito de como que surge um efeito estocástico, seja o câncer ou seja o efeito hereditário. E o que acontece? Quando a gente pensa no aspecto de proteção radiológica, como esse efeito ele é muito difícil de você precisar, ou seja, de você afirmar, você medir, você ter a certeza de que acontece ali com certa dose, não tem essa precisão, a gente é extremamente restritivo, porque pensa-se que qualquer fóton ou qualquer partícula de radiação tem potencial de ionizar, portanto tem potencial de causar quebra de molécula, portanto tem potencial de gerar uma mutação, que tem potencial de virar um câncer, sabe-se lá qual. Entende? Então, justamente por ser tudo uma chance de, uma possibilidade, a gente tenta reduzir as chances para que a gente possa usar de modo adequado. Entendem? É tipo a gente pensar em assalto. Às vezes tem épocas que a gente tá meio paranoico, então para você não ser assaltado, você pensa em N coisas que podem evitar de você ser assaltado. Tipo, não vou andar com o meu celular, eu vou evitar sair de casa de noite, vou evitar andar sozinho, vou tentar ir em lugares onde eu sei que tem circulação de pessoas e que eu não vou ficar sozinho, enfim. A gente acha coisas, mecanismos para evitar as chances. A gente vai evitar 100% de ser assaltado? Não. Pode acontecer de qualquer forma. Alguém, de repente, seguiu todas as condutas para evitar ser assaltado e alguém vai lá e clona o teu cartão. Entendeu? Então, mesmo que a gente tome todos os cuidados, pode acontecer. A gente está tentando só evitar a chance de ocorrência. Então, pensando em efeito estocástico, é isso que acontece. Mas uma coisa muito interessante a respeito de efeito estocástico que eu queria compartilhar com vocês, e que talvez para pessoas que já estão familiarizadas com a temática seja um pouco surpreendente, é que não é apenas carcinogênese que realmente acontece em virtude de exposição à radiação ionizante. Existem alguns estudos que tentam correlacionar essa questão de exposição a outros efeitos de saúde, especialmente relacionada à parte cardíaca, parte de circulação, parte vascular, só que tudo isso é muito pobre em questão de dados. A gente não pode afirmar uma coisa com pesquisas que são muito rasas. Então, a gente pode apontar que em um ou outro caso observou-se a ocorrência, mas que também não tem como provar e correlacionar de modo direto que é por causa de radiação. Mas só para vocês saberem, existem alguns estudos que tentam mostrar que há outros efeitos que acontecem quando a gente tem exposição a baixas doses, onde tem o desenvolvimento de efeito estocástico, né, que aumenta conforme se aumenta a dose. Inclusive, um ótimo exemplo disso, eu sempre adoro falar do acidente radiológico de Goiânia, porque, como aconteceu aqui no Brasil, é muito rico de informação na internet ou em outros materiais de referência. Tem um documentário que eu acho muito bacana no YouTube, de graça, que foi feito, acho que uns 20, 30 anos depois do acidente, com algumas pessoas que trabalharam no evento e algumas vítimas que se expuseram ao césio, que relatam problemas de saúde que elas desenvolveram ao longo da vida em virtude dessa exposição. Só que, como eu falei, às vezes isso acontece mais pelo estilo de vida da pessoa, mais por outros fatores de influência do que por radiação. Porque daí tem essa outra vertente, né? Daí tudo é radiação. Que acontece é radiação. Não, isso aí é radiação. Não dá, não vou tancar, né? Então acontece isso também. É muito delicado. Vocês entendem? Por isso que é tão problemático essa questão da gente trabalhar proteção, da gente trabalhar com limitações a efeito estocástico, porque não é fácil assim. Essa dose acontece isso, igual determinístico. Não é. Então é tudo uma questão de trabalhar com probabilidades. E tudo que mexe com probabilidade é zica, né? Porque você não tem certeza. Tem chances, mas pode acontecer aleatoriamente de um jeito totalmente diferente do que a gente prevê. Agora que a gente já entendeu esse mecanismo
de ação, que isso é muito bem documentado em livros de radiobiologia, né? Como que a galera descobriu essa parada, né? Como que perceberam que a radiação tinha esse potencial de induzir carcinogênese, né? O livro que eu uso de referência para falar a respeito dessas coisas aqui que eu tô comentando para vocês são 2 livros muito bons, que dizem basicamente a mesma coisa. Um deles é o Buchong, que é o Ciências Radiológicas para Tecnólogo, tem em português, e um outro que esse só é em inglês, mas tem na internet também, que é muito bom, que é o Radiobiology for Technologists, então maravilhoso, referência ali muito boa, a respeito de efeitos no geral, né, radiobiologia no geral. Então, o primeiro caso histórico que a gente observou, que foi um apontamento, um início de suspeita de que radiação, e principalmente aquelas de origem da radioatividade, em virtude das características físicas, do tempo de exposição e tudo mais, que eu já vou falar a respeito, né? Foi a Marie Curie. A descoberta dela dos elementos radioativos e do fenômeno de radioatividade, infelizmente, trouxe para ela, né, a morte em virtude de uma leucemia. Na época não se sabia o que a gente sabe hoje, mas realmente a leucemia, eu acho que esse é o único câncer que a gente realmente consegue correlacionar de modo direto com radiação ionizante, a depender da dose, do nível de exposição, mas que aparece ali cerca de 5 a 7 anos depois da exposição mais intensa à radiação, por assim dizer, né, até certo ponto, mas também não tem limiar, não tem um valor assim que você fala, se chegar em tanto de radiação dá leucemia, é probabilístico, cai, como eu falei, efeito estocástico, mas, né, realmente ali foi a Marie Curie, né, ela teve uma exposição prolongada desde que ela descobriu, sei lá, ela tinha uns 26, 29 anos quando ela descobriu, e ela morreu com 66, então todo esse tempo de vida dela aí foi com exposição à radiação ionizante, e isso induziu ela a ter a leucemia. Importante pontuar que não é apenas a radiação ionizante que dá leucemia, quase sempre é só uma mutação genética, né? Um problema genético ali que induz a pessoa a ter câncer, mas não necessariamente por radiação, tá? Que radiação é uma das coisas que pode levar ao desenvolvimento dessa condição. E, inclusive, a filha da Madame Curie, que é a Irene Curie, ela também fez descobertas e continuou os estudos da mãe dela dentro da parte de radioatividade. Ela que descobriu transmutação de elemento químico radioativo. E ela também morreu de leucemia, em virtude do trabalho dela e da exposição prolongada a elementos radioativos. Também era muito comum de se observar leucemia em médicos radiologistas lá do comecinho do século XX, que foi quando teve o estopim, né, do uso de radiações e radioatividade, no caso os radiologistas que usavam tubos de raio-x para fazer fluoroscopia. Eu acho que eu já até comentei com vocês aqui que antigamente as máquinas de raio-x eram diferentes e os médicos, eles mesmos olhavam no momento do exame, não tinha um filme que você radiografava e o médico via depois. Ele via em tempo real a pessoa e a radiação vinha direto no rosto dele, vinha direto no corpo dele, e eles recebiam doses extremamente elevadas. Então, muitos radiologistas do começo do século XX também apresentavam leucemia, e a leucemia ela é um câncer que algumas pessoas chamam de tumor líquido, porque como ele acontece na medula e, né, dissemina pelo sangue, né, então ele está meio que presente no corpo todo. E esse tipo de câncer realmente é o que tem mais chance de ocorrência em virtude da exposição radiológica, e a gente sabe que aumenta-se a chance conforme se aumenta o nível de exposição à radiação. Eu lembro até que na referência que eu havia lido, a gente sabe que ele segue o tal do modelo linear quadrático, que, dando aqui um exemplo, um sievert é 3 vezes pior, né, para efeito, né, a chance de ocorrência é 3 vezes maior do que se for considerar 0,1 sievert. Mas vejam que eu estou me referindo à chance de ocorrência. Não quer dizer que se expor à radiação vai acontecer. Vou falar isso aqui ao longo do episódio todo. Mas a gente sabe que aumenta a chance conforme se aumenta a exposição. Outra correlação direta entre câncer e radiação, e isso de fato a gente sabe que aconteceu, né, e pode acontecer caso haja algo similar,
diz respeito aos pintores de mostradores de relógio, tal como a história das garotas do Radium, que eu já trouxe aqui, inclusive, no podcast. Tem um episódio que se chama Radium Girls, que diz respeito ao quê, né? Antigamente, lá no século, no começo do século XX, então lá por volta de 1920, 1930, 1940, na época que era febre utilizar elemento radioativo para tudo, em virtude do brilho, da luminescência dos elementos, tinham muitas empresas que faziam pintura de ponteiro de relógio para que ele brilhasse no escuro. Até fiz medições desse relógio lá no TikTok, se quiserem ver os vídeos. E o que acontece? Esses pintores lambiam os pincéis para pintar, para deixá-los calibrados e fininhos. E nessa de lamber o pincel, ingeriam pequenas quantidades da tinta que tinha o elemento rádio na sua composição. E o que acontece? O rádio, ele tem uma afinidade com o tecido ósseo e ele gruda e não sai. E lá no tecido ósseo ele fica irradiando, causando, como eu comentei, aumenta a incidência, aumenta a chance, em algum momento ali, pela constância da emissão de radiação pela radioatividade, por causa da contaminação, da incorporação do elemento químico, algumas pessoas desenvolviam câncer ósseo. Muitas pessoas desenvolveram câncer ósseo. Esse daí foi um dos maiores indicativos da problemática relacionada aí, principalmente a elemento químico, e radiação. Só que daí, nesse caso aqui, é só importante lembrar que, em virtude dessa contaminação interna, a dose crônica, ou seja, ao longo do tempo somada, acabava ficando consideravelmente elevada, Então, doses maiores, mais chance de ocorrência, Outro grupo de pessoas onde a gente conseguia perceber a presença de efeitos de câncer radioinduzido eram em mineradores de urânio da Saxônia. Na época que a Marie Curie estava fazendo as descobertas dela e os experimentos, ela precisava de um mineral que se chamava petblenda, que tem uma concentração de urânio que você tem que ir lá na mina e extrair. E o que acontece? Dentro dessa mina de urânio, em virtude do decaimento radioativo do urânio e do tório, a gente tem muita presença de um gás radioativo que se chama radônio, e que esses mineradores incorporavam por meio da inalação, respiravam esse gás, e isso, a longo prazo, vinha a causar o desenvolvimento de câncer de pulmão. Existe uma estatística lá nos Estados Unidos, onde há uma concentração maior de gás radônio, principalmente quando a gente fala em questão de casas que são construídas com materiais que têm essa concentração natural. Inclusive lá nos Estados Unidos as casas passam por levantamento radiométrico para ver se esse nível não é muito elevado. Diz que 10% dos casos de câncer de pulmão que acontecem lá nos Estados Unidos são induzidos por gás radônio que está presente na radioatividade natural. Antigamente, também se fazia injeção de rádio para tratar uma condição que se chama espondilite anquilosante, uma condição ali na coluna vertebral, que dá um pouco de dor, e eles injetavam o rádio justamente por esse acúmulo no tecido ósseo para causar a atrofia e melhorar a dor óssea que a pessoa sente. E claro que isso a longo prazo, justamente por essa razão da incorporação do elemento rádio, como ele tem um decaimento longo, faz emissão de radiação altamente ionizante, também induzia a câncer ósseo. E um outro caso muito interessante que acontecia no passado, que foi um indicativo de radiação e indução de câncer de mama, diz respeito a radiografias que eram feitas para fazer rastreamento de tuberculose em um sanatório na Escócia, especificamente esse banco de dados, porque o que acontecia lá? Eles faziam muitas fluoroscopias de rastreamento, cerca de 100 a 500 fluoroscopias ao longo do tempo, é o que foi registrado, várias radiografias por dia, não apenas na Escócia, mas também em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde eles observaram esse mesmo fenômeno acontecendo, onde essas mulheres faziam essa fluoroscopia e isso induzia não apenas efeitos determinísticos na pele, como queimaduras, vermelhidão, mas também um aumento na incidência de câncer de mama na lateralidade que ficava mais próxima do fluoroscópio. Essa questão do câncer de mama também pode acontecer, tem registro de ocorrência em crianças que fizeram exposição para tratamento de radioterapia na região do pulmão ou na região do timo e quando adultas tiveram ali o desenvolvimento de câncer de mama.
Também ainda falando a respeito de incidência de câncer de mama, antigamente era comum fazer radioterapia para tratar mastite pós-parto. Mastite é uma inflamação da mama. E daí se irradiava a mama com alguma dose, acho que até 6 grays, se eu não me engano, para diminuir essa inflamação. Funcionava, só que a longo prazo tinha essa consequência de, o efeito estocástico, ele tem aí cerca de meses a muitos anos para aparecer. Se eu não me engano, para tumores sólidos, cânceres localizados, eles têm entre 10 a 60 anos de tempo de latência, ou seja, o tempo que leva para surgir, e a leucemia de 5 a 7 anos, a partir do pico ali de incidência. Um outro contexto que também é muito interessante referente a essas bases de dados diz respeito a pacientes que recebiam injeção de um contraste radiológico chamado torotraste, que inclusive vai ser tema de episódio aqui também, porque é muito curioso, que antigamente os contrastes utilizados em radiografia eram feitos à base de tório, hoje eles são feitos à base de iodo ou bário. Só que o tório é radioativo, E ele tinha uma problemática dele ter um acúmulo no fígado. E então as pessoas que sofriam as injeções do torotraste desenvolviam câncer de fígado. E também, falando ainda a respeito do podcast, tem um episódio que eu já falei sobre, que antigamente existia aquela depilação por raio-x. E essa depilação não era só para tirar os cabelos, mas também se fazia o uso daquela tricô, o modo trico, tubo, nem lembro como que era direito, lá no episódio que tem, não é muito tardio esse episódio não, até meio recente, a respeito de depilação por raio-x. Então esse sistema aí que foi desenvolvido, ele também era utilizado para tratar micose, que aparecia no couro cabeludo, principalmente de criança, e essas crianças desenvolviam, quando adultas, bem mais velhas, alguns tipos de cânceres, tanto câncer de pele, principalmente, mas também leucemia, meningiomas, enfim, uma variedade de condições ali. E aproveitando esse gancho do câncer de pele, o câncer de pele sempre foi muito relatado, tanto nos radiologistas que eu mencionei que desenvolviam leucemia, mas também em dentistas que trabalhavam no começo ali do desenvolvimento da radiologia e do raio-x. Muitos deles trabalhavam com exposições excessivas ali de raio-x, e isso induzia câncer de pele. Até tem muitas imagens na internet dessa época com as pessoas com a mão cheia de radiodermite crônica, toda ressecada, Então, e não só de dentistas, radiologistas também colocavam muito a mão na frente, e era muito comum o surgimento de um câncer específico de pele chamado carcinoma epidermoide, tá? Ou então radiodermatite crônica, que era uma inflamação dolorida da pele, só que é mais efeito determinístico, Mas falando de câncer, induzia sim câncer de pele. E essa questão de exposição ocupacional também era vista nos técnicos de radiologia de antigamente, ainda mais que não tinha proteção radiológica nenhuma, mas também em grupos de pesquisa de acelerador linear. Muitos físicos acabavam desenvolvendo algumas condições, principalmente de pele e leucemia, porque em acelerador linear, eventualmente, a gente tem antecipação de radiação ionizante, porque às vezes as partículas colidem com algumas coisas, e isso libera radiação, que é energia, Tem radiação que vem justamente da colisão de partículas com algum anteparo, O raio-x é produzido assim, por exemplo. E também tem elementos radioativos que acabam sendo produzidos artificialmente em acelerador. Então, muitos físicos e engenheiros acabavam desenvolvendo condições, principalmente no começo dos estudos de tecnologia nuclear. Existe um tipo de câncer que foi muito observado em algumas condições onde houve contaminação, principalmente por iodo radioativo, mas não apenas por isso, até mesmo em radioterapia de criança onde expôs a região, é o câncer de tireoide. Então, crianças que fizeram radioterapia do timo, que é uma glândula que fica no tórax, também já apresentaram efeitos de, posteriormente, quando adultos, desenvolver câncer de tireoide. Aparentemente, as crianças são mais sensíveis a esse tipo de câncer, mas geralmente câncer de tireoide radioinduzido costuma ser fácil de remover, costuma ter um crescimento lento e tudo mais, uma cirurgia já resolve. Mas a gente sabe que, por exemplo, crianças que ficaram expostas na explosão de Chernobyl, que dissipou
um monte de elemento radioativo durante o momento da explosão, né? Então teve aí um aumento. Só que aí tem uma questão interessante a respeito de Chernobyl, que foi levantada a respeito de que, será que realmente houve essa indução radioinduzida, né, de câncer de tireoide, ou será que essa população não foi super monitorada e, portanto, era mais fácil de identificar o câncer no começo do que com relação à população geral, que era eventualmente que fazia essa monitoração, né? Então foi levantada essa questão e parece que realmente foi um excesso de monitoração. Mas, de qualquer forma, né, a gente sabe que as crianças têm essa suscetibilidade. E tem uma outra fonte de dados ainda que diz a respeito a câncer de tireoide, que é o caso das Ilhas Marshall. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na época de... depois que teve a primeira explosão de bomba atômica, começou a corrida nuclear, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos faziam explosões, faziam testes, experimentos de explosão de bomba atômica em alto mar. Então tinha uma ilhazinha lá nos Estados Unidos que chama Ilhas Marshall, né, que eles tiraram a população local e removeram para uma outra região para poder fazer a explosão da bomba, só que o vento soprou os resquícios que ficaram no ar desses elementos radioativos, resto de fissão, e acabou contaminando essa população aí que foi realocada e não resolveu nada porque se contaminaram igual, né? Isso a gente chama de fallout, né? Fallout, não sei como é que pronuncia exatamente, né? Mas é precipitação radioativa, falando em português. Tá? Então, também aí tem essa correlação de um aumento de incidência de câncer de tireoide nessas pessoas que se expuseram a esses resquícios, então, população das Ilhas Marshall. Me lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação, na matéria de radiobiologia, o nosso professor mostrou pra gente um documentário, quem quiser eu tenho ele, que se chama Rádio Bikini, né? Porque as Ilhas Marshall ficam no atol de Bikini, que foi aonde teve a explosão, né? As explosões dos testes de bomba nuclear. E, inclusive, cai uma curiosidade aqui que eu já comentei num vídeo do TikTok uma vez, que eu tenho quase certeza que o Bob Esponja foi criado, embora eu tenha pesquisado e não tenha encontrado, mas ele foi criado seguindo essa lógica, porque o Bob Esponja mora na fenda de biquíni. Fenda de biquíni. Não é biquíni de roupa de banho, é biquíni de atol de biquíni. E eles são um bando de mutação, portanto, por isso que eles têm vida, entenderam? Genial, na minha cabeça faz todo sentido. Bom, então a gente tem todas essas bases de dados aí, então a gente pode ver que essas coisas aconteciam quando a gente não tinha controle a respeito das exposições, quando a gente não tinha medições, metrologia de radiações, a gente não tinha nada relacionado à segurança. E, felizmente, esse tipo de coisa não tem chance de acontecer atualmente, né? Casos como as Radium Girls, casos como injeção de rádio, todas as aplicações que a gente tem de radiações hoje, especialmente em área de saúde, é tudo muito bem monitorado, tanto no caso aqui do Brasil, né, por exemplo, tanto por Comissão Nacional de Energia Nuclear quanto por Vigilância Sanitária, mas sempre tem estudos referentes a isso. Agora, uma última coisa que faltou eu comentar aqui, que inclusive é a nossa maior base de dados referente à incidência de câncer, diz respeito aos sobreviventes da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. E por que disso? Essa foi o maior banco de dados existentes com relação a efeitos biológicos, até tem uma sigla para esse estudo que foi feito com essa população, que é Bayer, que é Biological Effects of Ionizing Radiation. Então é Bayer, né, que a gente vê a sigla, que justamente traz toda a monitoração dessa população que foi exposta. Esse estudo levou em consideração cerca de 120 mil pessoas que foram expostas de alguma forma a uma dose acima de 0,005 sievert. E até 1998, esse estudo fez um levantamento de que houveram 17 mil casos de câncer, dos quais 853 foram considerados radioinduzidos. Só que mesmo esse estudo sendo muito bem feito, é muito complicado de você afirmar, como eu falei, especialmente porque a questão que a gente está falando de duas bombas, né, Nagasaki e Hiroshima. Então, uma bomba foi feita com fissão de urânio, outra foi feita com fissão de plutônio. Cada uma dessas bombas vai emitir um resquício de elemento químico radioativo. Vai emitir um tipo de radiação, no momento de fissão, de uma intensidade diferente, de um tipo diferente. Então, tudo isso fica muito difícil de você fazer uma dosimetria. Bom, então, e como eu falei, então a gente tem um grande estudo que foi esse que eu relatei, que é o Bayer, né, que é o Biological Effects of Ionizing Radiation,
Mas existe um outro tipo de comitê que também fez e faz estudos dos efeitos da radiação ionizante, especialmente no que diz respeito ao efeito estocástico, que se chama UNSCEAR. Isso é uma abreviação. Escreve UNSCEAR em português, né? Lendo a abreviação, mas a gente fala UNSCEAR, que é o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica. E eles fazem uma série de reportes e publicações a respeito disso, desses estudos e levantamentos de dados que eles fazem. Só que é muito interessante pontuar que é o seguinte: eles são comitês acadêmicos, eles são um grupo de pesquisa. Então, eles não precisam se preocupar em estabelecer limitantes, em estabelecer conclusões acerca, porque ainda está em aberto essa questão de efeito estocástico. Como ele é uma questão probabilística, você não tem como concluir grandes coisas a partir disso, porque é probabilidade, se não afirma uma coisa. Só que o problema é que quando a gente pensa em proteção radiológica, você não pode deixar vago assim. Então, a gente vai ter, por exemplo, outros grupos, outros comitês, comissões, que elas vão ser regulamentadoras e elas não podem só levar em consideração o acadêmico, e por isso que a proteção radiológica é tão restritiva. Já vi muitos estudos falando que a proteção radiológica excessiva no Ocidente, que é onde nós moramos, é para encher bolso de físico-médico de dinheiro, porque não é tão perigoso assim. Não é que seja tão perigoso, mas é que é difícil você afirmar. Você vai expor, mas e se der ruim? Você não sabe, a gente não sabe, é probabilístico. O que a gente sabe é que se aumentar a exposição, aumenta a chance. Realmente, pode ser que não aconteça nada, que é o que acontece na maioria das vezes, mas dada a questão de proteção, o órgão regulamentador não pode ficar no vago. Então, eles adotam os critérios mais restritivos possíveis para evitar a incidência desse tipo de problema. Então, a gente pode citar, por exemplo, como órgão regulamentador, o ICRP, que é o International Commission of Radiation Protection, né, o ICRP. E o NCRP também, que é lá dos Estados Unidos, mas então são órgãos que fazem os reportes que os órgãos regulamentadores de cada país vão pegar e transformar em normativas que têm que ser atendidas. E quando esses estudos de efeitos estocásticos começaram a ser realizados, esses órgãos tinham, os que são científicos, né, como o UNSCEAR, por exemplo, eles tinham dois caminhos que eles podiam seguir, e eles fizeram dois levantamentos, que existe risco absoluto e risco relativo, tá? Risco absoluto seria você considerar que a radiação ela vai induzir câncer além da incidência natural, então que ela vai agregar uma somatória, né? E o risco relativo diz respeito que ela aumenta a incidência natural em todas as idades após a exposição. Então, como você considerar que a pessoa já tem um risco inato ali de desenvolver a lesão, e a radiação só acrescenta um pouco mais desse valor. E o que se leva em consideração por todos, né, tanto científico quanto regulamentador, é o risco relativo. Os órgãos que fazem, tanto o BEIR quanto a UNSCEAR, que fizeram esses levantamentos, esses estudos acerca de efeitos estocásticos, tá? Eles incluem não apenas a questão de carcinogênese, mas também tem a questão de efeitos na gestação e efeitos hereditários, que eu comentei que vão ser tópicos de outro episódio. Mas aí, esse estudo que eu falei que diz respeito à radiação, né, a carcinogênese, ele chama de Lifespan, tá? Que foi o que investigou aí 120 mil pessoas que se expuseram nas bombas de Nagasaki e Hiroshima. Mas tem um outro estudo, que se chama estudo, né, da exposição in útero, que diz respeito à incidência e efeitos na gestação, o que acontece quando você faz irradiação in útero, e também a questão dos filhos expostos, que daí diz respeito a efeito hereditário, porque daí vai ter uma diferença entre você expor um útero onde já há um embrião que já se formou, e daí esse embrião vai sofrer com o efeito, e a diferença entre você irradiar o óvulo ou o espermatozoide, que em algum momento pode ser que seja usado para fazer a fecundação e gerar um novo indivíduo, tá? Então daí, efeito hereditário seria nessa condição onde ainda não há um indivíduo no útero da mãe, né? Só tem a célula, o gameta de reprodução, e é ele que sofre a mutação e desencadeia problemas genéticos num possível indivíduo que vai se formar. Então, irradiação in útero é para efeitos na gestação. Mas uma outra fonte de dados que também é bem interessante acerca de efeitos estocásticos, carcinogênese, diz respeito a pessoas que passaram por tratamentos de radioterapia e tiveram reincidiva de câncer radioinduzido, mas não do tipo metastático, mas sim um outro tipo de câncer que difere do aspecto histopatológico
do primeiro câncer. Então, por exemplo, como eu falei num exemplo agora há pouco, do câncer de mama, né, que você irradia uma mama e a pessoa de repente desenvolve um câncer de pulmão, porque essa região foi exposta à radiação ionizante. Só que o que acontece? Na radioterapia, é muito difícil a gente dizer que vai ter câncer radioinduzido, porque o nível de radiação empregado é tão grande que é mais fácil a célula morrer e a gente ter efeito determinístico, tá? Então, acaba que a gente tem esse efeito antes de ter uma mutação e ter efeito estocástico. E o que acontece? É muito difícil a gente conseguir fazer essa precisão e estimativa, porque além do câncer ser uma questão probabilística, a gente tem que ver que cada paciente que é irradiado tem uma idade, um tipo de câncer diferente, recebe uma dose de tratamento diferente, uma incidência de feixe diferente, né? E é muito difícil você acompanhar essas pessoas a longo prazo. Além do que, a gente não sabe o estilo de vida que cada uma leva. Então fica muito complicado a gente usar isso como banco de dados para tentar investigar incidência de câncer radioinduzido. Mas, como eu falei, em algumas condições usam-se de base de dados para fazer uma comparação ou outra, né, de coisas do tipo. Bom, uma coisa interessante que eu acho que é válido de pontuar aqui diz respeito à incidência de câncer para pessoas que trabalham com radiação, que são ocupacionalmente expostas, como eu. Até teve uma pessoa que me perguntou no TikTok se eu não tenho medo se eu sou mais exposta do que as pessoas normalmente seriam, porque eu fico mexendo lá com os elementos radioativos que eu ganho. Aqueles elementos radioativos não agregam quase nada de radiação para mim, porque é nível radiação de fundo. Mas em virtude do trabalho de radioprotecionista, sim. Né? Então isso pode agregar. Felizmente agora trabalhando na Navix com o Ivan eu quase não me exponho. Não tenho feito visitas que me exponham a esse tipo de radiação. Já ele que mexe diretamente com certeza. Mas não tem muito o que fazer, né? A gente mede, porque faz parte do trabalho. Então, o que acontece? Teve um estudo que foi feito, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, investigando 400 mil trabalhadores nucleares ou de ambientes que têm radiação ionizante de 15 países diferentes, tá? Viram ali mais ou menos a estimativa de dose média que cada pessoa recebe. A média deu 19,4 milisievert, é muito próximo do nosso limite anual de exposição. Claro, como eu falei, isso é uma média. E eles viram ali, por exemplo, que muitos tinham câncer de pulmão. Só que qual que é o problema? Muitos também fumam. Então, daí como é que você vai correlacionar se aquele câncer é por radiação, se é porque a pessoa fuma? E vai cair naquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Lá no começo do episódio, que tem muitos fatores que induzem e a radiação não deixa resquício, né? Então, você não tem como você saber. Você pode até fazer uma investigação pra ver qual gene sofreu mutação, mas o que causou aquela mutação? Será que não era inata da pessoa? Será que foi a radiação? Será que foi o tabagismo da pessoa? Aí no Reino Unido também tentaram fazer, né, um estudo lá com 175 mil trabalhadores ocupacionalmente expostos e no estudo deles estava todo mundo bem, padrão, considerado saudável, não tinha uma incidência de câncer estatisticamente maior, significativa do que comparado à população normal. Então assim, né, complicado. Fazer esse tipo de estudo é muito controverso. Teve um outro que também não está aqui anotado na minha pauta, mas eu lembro que fizeram entre Estados Unidos e Canadá, e parece que deu super alto, assim, uma taxa de incidência, só que daí era de um lugar específico que se tirasse, normalizava, e que isso podia ter sido um erro de medida, um erro de coleta de dados, então é muito impreciso. A gente não tem estudos que falem que não faz mal, mas também não tem estudos que falem que faz mal, que aumenta a chance significativamente. E a mesma coisa vale para paciente. Então não tem como a gente pegar e fazer esse estudo na população, porque a gente não tem como fazer um grupo de controle. É muito fator, é muita variável e é muito improvável, portanto, a gente conseguir fazer esse controle com seres humanos. A gente pode talvez tentar fazer com um bichinho de laboratório, mas não é igual o mecanismo de ação de proteção do ser humano. E para a gente fechar o raciocínio aqui, só gostaria de fazer uma ponderação a respeito de radiações e câncer. Então, realmente a radiação tem um potencial de induzir mutações que podem se tornar câncer, mas isso não quer dizer que vai acontecer. E o que acontece, né? A gente não precisa ficar desesperado, com medo de fazer exame, em pânico quando pensa em radiação, mas também não é para negligenciar e ficar fazendo um raio-x por dia, a não ser que o teu médico tenha pedido por alguma boa razão
porque, do contrário, você vai ter um prejuízo se não fizer um exame ou alguma terapia que dispõe a radiação. Mas fora essa condição, então tem que ter um equilíbrio. Eu falo isso porque às vezes tem gente que vem assim desesperada porque fez um exame, ai meu Deus, radiação. Podem ter certeza que no nosso dia a dia a gente deve fazer alguma coisa, deve estar exposto a condições que são muito mais problemáticas para a nossa saúde e que podem induzir outras condições ou até mesmo agentes físicos que são muito mais carcinogênicos do que radiação. Então, vejo, às vezes isso me deixa um pouco chateada, na hipocrisia. A pessoa fala, porque radiação, vou morrer, vou ter câncer. A pessoa é sedentária, a pessoa fuma, a pessoa não cuida da sua saúde e tá com medo da radiação. Radiação é o problema dela. Entendem? Então, às vezes tem gente que pergunta assim, mas não dá pra fazer um exame pra eu ver se a radiação não me machucou? Cara, não tem como, né? A radiação, se ela interagiu, cara, você vai fazer um exame que vai rastrear todas as suas trilhões de células. Essas mutações podem acontecer em qualquer uma. E não é perceptível. O que a gente pode fazer são exames genéticos para mapear o genoma e ver se você tem uma alteração genética que pode induzir câncer. Mas isso aí é inato da pessoa. Isso faz parte da hereditariedade dela. Não tem relação com radiação. Então não tem como a gente rastrear, investigar, porque, como eu disse, a radiação não deixa resquício. Né? Essas condições que eu pontuei, vocês podem observar que tudo que foi falado, que mostra que são usados como banco de dados, a gente tem condições muito específicas de exposição onde não há controle, onde simplesmente acontece uma tragédia, uma catástrofe, e tem elemento químico, radioativo, contaminação descontrolado. Hoje a gente tem proteção radiológica que faz com que todas as aplicações costumem ser usadas de modo a evitar esse efeito, justamente por ser uma questão probabilística. Então, o resumo da ópera é: a gente não precisa ficar desesperado e com medo, mas a gente também não pode abusar. Então, tem que ter um equilíbrio, assim como tudo na vida. A radiação não é o fim do mundo. Como eu falei, tem um monte de coisa que traz um monte de malefício, um monte de benefício e vice-versa. Tudo tem lado bom, lado ruim. Radiação é apenas mais uma dessas condições, só que, como é impalpável, a gente fica com muito medo, que é difícil de entender. Mas eu espero que, dado essas explicações que eu fiz aqui, tenha clareado um pouco mais a mente de vocês. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha ficado claro, que vocês tenham curtido a temática. Se não ficou claro, me mandem mensagem no Instagram, que eu respondo todos vocês, ou por e-mail, radiaçãoparalegos@gmail.com. Me acompanhem nas redes sociais, lá no TikTok, me sigam. Isso ajuda, né, a fazer com que o canal rode melhor. Me acompanhem pelo podcast, né? Coloquem para me seguir também por aqui, porque ajuda. Dar as estrelinhas, compartilhar os episódios, compartilhar nos stories, enviar para alguém. Tudo isso ajuda o programa a, né, ter um compartilhamento maior, as pessoas ouvirem, mais gente conhecer o meu trabalho, porque afinal de contas, né, o meu objetivo é esse mesmo, que mais pessoas saibam a respeito de radiação. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.